Hospital de Amor apresenta Previcast, a prevenção salvando vidas. Olá pessoal, hoje nós temos mais um episódio do Previcast, o videocast do Hospital de Amor especial do mês Março Lilás, campanha de prevenção contra o câncer do colo do útero. Eu sou o Dr. Júlio Possati, médico ginecologista do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor, e hoje o nosso tema vai falar sobre testes moleculares e vacina contra o vírus HPV. Nós temos duas convidadas muito especiais. Aqui comigo no estúdio, do meu lado, a doutora Rafaela Lima Calzin, que é pesquisadora pós-doutoranda no Hospital de Câncer de Barretos, onde atua em projetos de pesquisa que visam a identificação e validação de biomarcadores que podem predizer a resposta ao tratamento do câncer de colo do útero e ainda fazer a pesquisa de lesões indutoras do câncer de colo do útero. Rafaela, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite e tenho a intenção de ajudar essas mulheres na prevenção do câncer de colo de útero. Com certeza. E outra convidada extremamente especial, eu já começo agradecendo a presença da professora doutora Luísa Lina Villa, que é professora livre docente pela Universidade de São Paulo, pesquisadora também com ênfase em virologia, oncologia, epidemiologia, mas com uma atuação destacada nos estudos sobre HPV, nos seus diferentes sítios de infecção e, sobretudo, também estudos relacionados à vacina contra o HPV. A doutora Luísa está online, direto de São Paulo. E, Luísa, é um prazer muito grande recebê-la para a gente discutir um pouco sobre essas questões tão relevantes nos dias atuais. Obrigada. E, Luísa, eu já queria começar, então, detalhando um pouquinho, para quem nos acompanha no videocast, a questão específica da vacina contra o HPV. Nós estamos agora, recentemente, no ano passado, completaram-se 10 anos da introdução da vacina contra HPV no sistema público de saúde brasileiro, né? E você, enquanto pesquisadora que esteve aí nas duas últimas décadas ligada muito à questão da vacina, eu gostaria que você fizesse aí um breve histórico, né? De onde nós estávamos, como foi essa trajetória da introdução e do desenvolvimento da vacina no Brasil e, nesse momento, qual é a realidade, qual é o cenário que nós enfrentamos frente à questão da imunização da população. Sim, Júlio, foi muito interessante. Essa é uma trajetória em ciência, em pesquisa, em saúde humana das mais interessantes, que tem uma história de não mais de 30 anos, em termos do início do desenvolvimento, as partículas semelhantes a vírus que estão presentes dentro das vacinas ora disponíveis em mais de uma centena de países no mundo, inclusive no nosso. Depois da aprovação da primeira vacina profilática contra HPV nos Estados Unidos, logo o Brasil aprovou, reconhecendo a qualidade dos ensaios clínicos e de que a vacina poderia ser benéfica para as nossas mulheres, focando inicialmente só no câncer do colo do útero. E só que tivemos uma certa demora desde a aprovação, em 2007, até a implementação no PNI, no Programa Nacional de Imunização, que ocorreu em 2014, como você bem disse. E nós estamos agora vendo a implementação, não apenas como foi inicialmente em meninas de 11 a 12 anos, naquela ocasião, 11 a 13 anos, para um programa que se estendeu muito e que hoje abrange a profilaxia primária, a vacinação de meninas e meninos de 9 a 14 anos, com uma única dose, e uma série de outros grupos que são considerados de risco, que se beneficiam da vacinação, incluindo pessoas com qualquer condição de imunossupressão, seja HIV, seja iatrogênica, sejam pacientes oncológicos, mas também grupos de risco por atividade sexual, violência sexual, etc. São vários esquemas introduzidos para a vacina de HPV. Caminhamos muito bem, mas sofremos um pouco com as coberturas ao longo do tempo.
e agora nós estamos retomando essas coberturas para que o benefício possa ser claramente demonstrado à população, ou seja, reduzir as infecções e os tumores causados por esses vírus. É muito importante essa fala sua, Luísa. E, na verdade, a gente precisa sempre ressaltar que são dois pilares fundamentais de prevenção, né? A prevenção primária, que a principal arma, o principal instrumento é exatamente a vacina contra o HPV, e a prevenção secundária, que é o rastreamento. Quando você fala desse histórico de desenvolvimento das partículas, Luísa, eu queria que você tivesse também uma fala no sentido de explicar para a audiência que nos assiste a questão da segurança da vacina, né? Dizer que a vacina não é composta por vírus, que são partículas específicas, mas sobretudo em termos de efeitos adversos, efeitos colaterais. A vacina é extremamente segura, Luísa? Sim, passados quase 20 anos da administração das primeiras vacinas na população em geral, principalmente nos países do hemisfério norte, nós temos observado muito poucas reações adversas, certamente pouquíssimas daquelas graves, que são as que preocupam, obviamente, quando a gente tem um produto como uma vacina a ser administrada em crianças, adolescentes, mas também na população de diferentes faixas etárias. Primeiro, como você bem disse, essa vacina não tem o vírus, porque o vírus, a gente sabe, alguns desses vírus podem causar câncer. Mas há um desenvolvimento tecnológico que emprega apenas a parte da capa do vírus, da capinha do vírus, que não tem um material que pode causar tumor. Então, esse desenvolvimento permitiu que se administrasse a vacina e, ao longo dos anos, que se observassem pouquíssimos eventos adversos graves, que eventualmente ocorrem, mas que não são atribuídos à vacina, são atribuídos, às vezes, a doenças de base ou outras questões. Então, a vacina, até agora, para várias pessoas pode causar dor local, no local da injeção, uma vacina intramuscular, no braço, eventualmente, dor local, febrícula, dor de cabeça, mas são reações muito leves e de curta duração. Duas questões adicionais, Luísa. Por que justifica se vacinar meninos, considerando que a maioria dos indivíduos que vão desenvolver cânceres relacionados ao HPV são as mulheres? E o que apoia a decisão do Ministério da Saúde e do governo federal em passar para um esquema de uma única dose? Duas questões assim que são bem sensíveis. Perfeito. Desde sempre, a epidemiologia das doenças causadas por HPV revela que a maior quantidade de pessoas afetadas são as mulheres, porque é o colo do útero o principal órgão que é atingido por esses vírus e que pode, através de uma série de desenvolvimentos de lesões precursoras, chegar até o câncer invasivo. Então, isso é muito grave. No entanto, ao longo do tempo, se reconhece que esse vírus pode infectar diferentes partes do organismo. Não apenas na mulher, vulva, vagina, canal anal, orofaringe, o fundo da boca, mas também nos homens, onde já sabemos há muitos anos, em que pese possam ser doenças em menor proporção, números absolutos, do que o câncer do colo do útero, mas que afetam uma proporção significativa dos homens. São eles o câncer do canal anal, o câncer de pênis, o câncer de orofaringe. Então, diante desse quadro, devemos introduzir a profilaxia primária, a vacinação, para prevenir os homens também. Mas para prevenir, sempre com maior eficácia, quando ainda não ocorreu a exposição. Portanto, meninas e meninos até 14 anos antes do início da exposição sexual. E aí cada país escolheu uma forma de atingir essa população jovem. É claro que é muito importante considerar
que inicialmente nos estudos todos trabalhávamos com 3 doses de vacina, 0, 1, 2 meses ou 6 meses a terceira dose. Com o tempo se observou que principalmente em crianças, e essa é a questão principal, não apenas a questão da exposição prévia, de serem pessoas que nunca viram o vírus, portanto vai ser mais eficiente, mas também mais uma questão de resposta imune. São os mais jovens que têm as respostas imunes mais potentes e mais duradouras contra o vírus. E se observou, portanto, que com 2 doses, os títulos de anticorpos, a proteção era muito semelhante a 3 doses. E mais recentemente, em crianças e adolescentes, uma dose gera anticorpos suficientes para proteger essa população. Atenção, os mais jovens, porque à medida que passa o tempo, serão necessárias, então, eventualmente 2 ou até 3 doses da vacina. Uma dose, 9 a 14 anos de idade, meninas e meninos. É muito dinâmica essa questão do esquema, né, Luísa? Porque o tempo vai trazendo também respostas e a gente pode chegar, claro, no futuro, a uma constatação de que em algum momento possa ser necessário um reforço. Eu queria trazer a Rafaela aqui para a nossa discussão. Rafaela, quando se fala em população vacinada, os estudos mostram e a epidemiologia reforça que, em se rastreando uma população já vacinada, é interessante, o ideal é que se utilize os testes moleculares para esse rastreio. Nós vamos falar ainda muito sobre a introdução do teste de HPV no rastreio da população brasileira durante os episódios desse videocast, mas eu queria que você explicasse para a gente um pouco que teste molecular é esse? Porque na normativa vem dizendo para a gente, olha, faça um teste baseado em PCR. Explica um pouquinho para a gente o que é esse PCR, como ele é feito, traduz para a gente essa informação, Rafaela. Claro. Então, PCR é uma sigla que significa reação em cadeia da polimerase. Ela é uma técnica bastante utilizada em laboratórios de biologia molecular, laboratórios de diagnóstico molecular, e é uma técnica que nós conseguimos multiplicar milhões de vezes um pedacinho, uma sequência do DNA. Então vamos tentar fazer uma analogia para que fique um pouco mais simples da gente entender. A gente pode pensar que o DNA é um livro e a gente quer encontrar uma palavra rara ali dentro daquele livro. Então a gente multiplica milhões de vezes aquela palavra, a gente copia ela muitas vezes para que fique mais fácil de encontrar essa palavra dentro desse livro. Então, é basicamente isso que essa técnica faz. Ela multiplica, ela copia milhões de vezes aquela sequência para a gente conseguir identificar a sequência. E qual a sequência? Então, por exemplo, o DNA do HPV. Ou outros vírus, por exemplo, o Covid-19, que é feito a mesma técnica. Foi, inclusive, trouxe para a gente essa popularização do termo PCR, né? Todo brasileiro, em algum momento, aos profissionais de saúde, claro, mas mesmo a população que não está linkada à questão da saúde, se habituou a ouvir o termo PCR. Exatamente. Né? Então, o PCR ele serve para fazer essa identificação. E ele é exato, Rafaela? Eu não tenho como ter confusão. Por exemplo, eu quero identificar um material genético do vírus específico HPV. Eu não posso ter um erro de ter uma outra infecção e esse teste mostrar um resultado que não é tão correto? O teste PCR ele é bastante acurado, ele é bastante específico e sensível. No entanto, existem alguns fatores, sim, que podem atrapalhar o teste. Então, por exemplo, a coleta do material biológico. Então, se eu coletei poucas células infectadas pelo vírus, pode ser que nos dê um falso negativo, mas essa taxa de erro ela é mínima. Muito baixa. Os estudos têm apontado que a taxa de acerto de um teste de HPV para a detecção do DNA do HPV gira em torno de 90%. Então, ele é bastante sensível, ele é bastante acurado e ele é extremamente confiável. E Luiz, é interessante essa fala da Rafaela, porque se a gente compara essa acurácia, essa sensibilidade dos testes moleculares na detecção da infecção pelo HPV,
quando se avalia as taxas de sensibilidade do que hoje ainda é preconizado, o teste citológico Papa Nicolau, a diferença é muito sensível, ela é gritante, porque se a sensibilidade do Papa Nicolau nos melhores cenários gira em torno de 50% a 60%, nós estamos falando de uma sensibilidade acima de 90% dos testes moleculares, né? Mas qual a diferença? Porque aqui eu estou detectando a infecção, né? Do ponto de vista de história natural dessa progressão, dessa infecção, qual que é a diferença entre você fazer uma citologia e fazer um teste molecular? Como explicar isso para a mulher? Muito bem colocado. Eu diria o seguinte, enquanto o teste de PCR de HPV, de múltiplos tipos de HPV, detecta o agente que causa a doença pode estar presente ou pode vir a surgir, a citologia ou o teste de Papa Nicolau detecta já as células alteradas ou, se não há alteração, um teste negativo. Então, o binômio, o que causa a doença, é detectado pelo teste molecular. E aquele teste de morfologia detecta a alteração da célula, aquilo que se coloca, se esfrega quando se faz o teste de Papa Nicolau no colo do útero da mulher, ou mesmo numa autocoleta vaginal. Então, quando nós temos essa percepção, fica muito claro que um teste molecular é muito mais sensível para detectar o agente e nós podermos fazer medidas de predição ou mesmo de risco de que a doença poderá estar ali. Enquanto que o Papa Nicolau tem uma sensibilidade bem menor, porque às vezes a coleta ou a medida ou a lâmina, o que está sendo examinado, não contém as células alteradas e então poderá gerar mais falsos negativos. Enquanto, como a Rafaela colocou muito bem, o teste molecular é muito sensível. Se tiver HPV ali, eu vou detectar. Claro, colocadas algumas pequenas restrições contornáveis, como a Rafaela também já falou. Agora, é muito importante no HPV o conceito de que nós podemos detectar certos tipos de HPV, os mais oncogênicos. E através dessa detecção, desse painel de testes, saber qual é o risco atribuído àquela mulher para ter uma lesão, para vir a ter uma lesão, para fazer uma prevenção, para fazer um teste adicional de triagem, eventualmente, para então localizar a possível lesão ou quando ela surgir. O que a doutora Luísa está dizendo muito brilhantemente é que nós podemos estratificar risco, né? E aí vem um outro conceito, que é o conceito da genotipagem. Então, na normativa, traz essa definição. Olha, vamos utilizar testes baseados em PCR, mas que tenham a possibilidade de genotipagem. O que é essa questão da genotipagem, Rafaela? Como que você consegue traduzir isso para quem está nos acompanhando? Bom, então o HPV, existem diversos tipos de HPVs, né? Mais de 150 já catalogados atualmente. E dentre esses tipos existem os HPVs de alto risco, que são 14 tipos de alto risco. Então o que você está dizendo é que não são todos os tipos de HPV que são importantes ou que nos interessam do ponto de vista de desenvolver câncer, doença grave. Exatamente. O que interessa para o câncer de colo de útero são esses tipos de alto risco. E na genotipagem é exatamente isso que é feito. A gente consegue discriminar quais os tipos de HPVs que podem estar presentes ou não naquela amostra examinada. Então, existem diversos tipos de testes moleculares e alguns deles vão nos dizer quais os tipos que podem estar presentes, porque existem alguns tipos dentro desses de alto risco que têm um maior risco, maior poder oncogênico do que outros, como são os tipos de HPVs que estão na vacina, o 16 e o 18. Outros testes vão discriminar ainda dentre os outros tipos que ficou dentro do grupo de alto risco ou não. Então, depende do teste utilizado também.
Luísa, tem uma outra questão que a gente sabe que os testes baseados em PCR, eles podem detectar vários tipos de moléculas, né? Por que exatamente para o rastreio se escolhe ou se define identificar DNA viral? Por que essa é a melhor escolha? Por que nós não colocamos como prioritário ou como teste inicial outros testes moleculares que possam identificar outras moléculas? Bom, eu diria, em primeiro lugar, e é um conceito aqui mais voltado para a biologia mesmo, que a molécula de DNA é uma molécula muito estável e que existe uma característica nas infecções por HPV que esse DNA, quando ele pode persistir, ele pode se manter na célula, nos tecidos e ser transmitido entre diferentes células e tecidos de forma regular. E quando persistente, quando mantido na célula e no tecido, ele realmente aumenta o risco de desenvolvimento de lesões. Agora, claro que nós estamos falando também de desenvolvimentos de mais de 3 décadas e de muitos ensaios hoje realizados demonstrando que a detecção do DNA desses vírus, como bem colocado, de alguns, principalmente de alguns tipos desses vírus, são os melhores preditores de risco, são os melhores identificadores de que poderá ter uma doença relacionada a esses vírus naquele sítio anatômico, naquelas células. A gente tem uma situação muito corriqueira no consultório, e aí eu estou falando aqui como ginecologista que atende as mulheres e faz a investigação complementar, que é sempre a seguinte questão: olha, ter o HPV, você consegue identificar, mas o que a gente precisa realmente responder é se esse HPV está causando uma lesão efetiva no tecido, seja no colo do útero ou em outros sítios ali da genitália feminina. E aí, diante disso, talvez a gente possa, num futuro próximo, Rafaela, abrir mão de outros testes moleculares, né? Eu sei particularmente que você está envolvida num grande estudo aqui no Hospital de Câncer de Barretos, em que vocês tentam identificar possíveis biomarcadores que tentam identificar e marcar a progressão, identificar não só a presença do vírus, mas a possibilidade da mulher já ter doença, já ter lesão, né? Explica um pouco para a gente que biomarcadores são esses, como isso é feito no dia a dia. Sim. Esses biomarcadores, eles já foram identificados anteriormente e foram vistos em uma pequena parcela da população que eles podem estar alterados naquelas mulheres que têm uma chance maior de desenvolver o câncer de colo de útero do que aquelas que poderiam facilmente clarear a doença, né? Ou seja, o HPV poderia ir embora sem causar nenhum mal pela mulher. Acontece com a Na maioria das indivíduos infectados. Exatamente. Então, nós identificamos essas moléculas e agora nós tentamos comprovar, validar e realizar uma ferramenta para estratificar o risco entre as mulheres que poderão desenvolver o câncer invasivo daquelas que não desenvolveriam o câncer invasivo. Essas moléculas nós chamamos de microRNAs e RNAs mensageiros. Elas recebem um sinal do vírus diante a integração desse vírus dentro da célula já da pessoa que foi infectada, e a partir daí existe vários outros mecanismos dentro desta célula infectada que faz com que a mulher possa desenvolver ou não o câncer de colo de útero. Então, nessa pesquisa, que é uma grande pesquisa que é chamada BioRisk, nós estamos então tentando validar a presença ou a ausência dessa molécula e quantificar também o quanto ela está presente a partir do momento que ela está presente, e a partir disso, então, elaborar uma ferramenta para que a gente consiga classificar o risco dessas mulheres desenvolver o câncer invasivo.
É claro que nesse momento isso ainda está no cenário de Cenários que pesquisa, né? Isso ainda não está Exatamente. disponível em larga escala, Sim. mas a gente precisa reforçar que também os testes de PCR para a detecção de DNA do vírus em algum momento estavam restritos a cenários de pesquisa, e nós estamos agora caminhando para a introdução em saúde pública. Então, nos parece distante da realidade, mas essa distância pode não ser tão grande, né? A gente, em vários cenários da medicina, a gente caminha cada vez mais para a utilização dos testes moleculares, e no câncer do colo do útero não é diferente, Exatamente. né? Nós estamos já caminhando. Por favor, Luiz. Eu vou pedir um minutinho, posso? Claro, claro. Porque eu acho que esse conceito tão bem colocado revela emana da seguinte situação. Enquanto a citologia é muito específica para detectar doença, a PCR de HPV é muito sensível, mas algo que é muito sensível pode não ser capaz de identificar adequadamente a doença. Então, no caso do rastreamento baseado em biologia molecular PCR de HPV, será necessário desenvolver metodologia de triagem dessas mulheres, já que, como muito bem dito, a maioria delas não terão doença. Então, são os testes desenvolvidos pelo grupo da Rafaela e outros no Hospital do Amor, serão testes que estamos desenvolvendo, como, por exemplo, metilação de certos genes que poderão servir de biomarcadores. Esses todos, ou mesmo uma colposcopia, logo em seguida, um teste positivo para HPV-16, que é um dos tipos mais oncogênicos, que permitirá que nós saibamos, então, estratifiquemos melhor esse risco. E muito importante na era das vacinas, porque à medida que certos tipos de HPVs vão sendo eliminados, felizmente a gente está vendo isso até no Brasil, nós vamos ter que entender como acontecerá com os outros tipos de HPV que podem causar essas lesões também. Excelente, muito obrigada. Excelente discussão. Não, e é extremamente valioso, realmente, essa fala sua, Luísa, do ponto de vista de que o próprio cenário da atualização das diretrizes brasileiras, ela prevê um modelo baseado em rastreio, triagem como segundo passo e depois tratamento das lesões identificadas. E essa triagem, como você bem mesma colocou, ela pode em algum momento ser realizada por testes moleculares, mas nesse momento está sendo desenhado utilizando ainda a citologia como segundo teste de triagem para encaminhar as mulheres para o exame de colposcopia, né? Infelizmente o tempo do videocast é curto, nós estamos aí encaminhando para o nosso encerramento, e Luiz, eu queria pedir para você aí uma reflexão. Nós que estamos vivendo essa história da vacina, da ampliação dos modelos de rastreamento organizado, o que os estudos trazem para a gente, lá no início eles já mostravam, olha, introduz-se a vacina, diminui as taxas de lesões verrucosas, condilomatosas, depois no segundo momento diminuição das taxas de infecção pelo vírus HPV, diminuição da incidência das lesões precursoras intraepiteliais e agora, mais recentemente, os estudos epidemiológicos mostrando uma redução efetiva do câncer de colo uterino. Eu acho que em todos os momentos que nós tivermos oportunidade, nós precisamos reforçar isso. A vacina previne contra câncer e os estudos estão agora já afirmando e validando essa informação, né? Eu queria que você fizesse a sua fala final, trazendo essa importância da vacinação do ponto de vista da prevenção. É isso mesmo, quer dizer, nós temos dados sólidos, consistentes e ao longo do tempo de que vacina contra HPV previne contra as infecções e os tumores causados pelos tipos principais de HPVs, aqueles que estão presentes nas vacinas, que previne as verrugas genitais, não apenas cânceres ou lesões precursoras, mas que isso só vai acontecer se a vacina for colocada no braço dos indivíduos. Então, a questão realmente que nós temos que reforçar com um grande esforço de todos os profissionais da saúde, desde o governo até o cidadão,
o pai e a mãe de família, o responsável por uma criança e um adolescente, que leve essa criança para se vacinar contra o HPV. É uma única dose agora até 14 anos de idade. Considera-se uma única dose, às vezes, para uma extensão, um resgate de jovens adultos até 18, 19 anos de idade que está sendo implementado. Então, é preciso vacinar para observar a redução das infecções e das doenças que causam ainda muitas mortes no Brasil e no mundo. Agora, para aqueles que não tiveram essa oportunidade, principalmente as mulheres que não tomaram a vacina, o rastreamento é crítico. Nós temos que continuar chamando essas mulheres, buscando-as em qualquer lugar. O Hospital do Amor é expert em procurar e levar essa atenção aos lugares mais remotos do país para que elas possam ser rastreadas, para que se possa dizer sim, existe o risco ou sim, já existe a doença, vamos tratar essa doença para impedir que chegue ao câncer e eventualmente à morte por câncer. Creio que a mensagem principal é: nós temos as ferramentas, o governo determina novas mudanças, estamos adiante como muitos países desenvolvidos. Vamos fazer com que a população ouça e abrace, e o papel do profissional da saúde em qualquer nível é fundamental para levar essa mensagem. Perfeito. Inclusive indicando a vacinação, né? O papel dos pediatras, dos médicos das UBSs, dos ginecologistas em estimular e indicar a vacinação. Os estudos mostram que isso realmente tem um efeito muito impactante do ponto de vista das usuárias. E, Rafaela, você, muito habituada aos testes moleculares, trabalha na bancada, no laboratório. O que a gente vê muitos questionamentos das pessoas agora fazendo essa transição para os testes moleculares, né? Qual que é a mensagem final que você deixa do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de exatidão desses testes e, mais que isso, da facilidade, né? Porque são testes hoje automatizados. Exatamente. Bom, eu entendo que toda mudança gera dúvidas e já gera um desconforto, e talvez esse desconforto virá agora com a implementação dos testes moleculares. Mas eu gostaria de dizer que esses testes são confiáveis, que muitos estudos foram feitos para que eles pudessem ser aprovados e que podem confiar que a melhor forma da prevenção do câncer de colo de útero é realizar primeiro a vacinação e segundo o rastreamento. E esse método agora vem para inovar e com certeza vai melhorar muitos resultados que nós vimos da epidemiologia do câncer de colo de útero. Bom, eu gostaria de terminar agradecendo mais uma vez a presença das nossas convidadas, a audiência de vocês que nos acompanharam até aqui. Lembrá-los de sempre conferir os episódios do Prevcast no canal do Hospital de Amor e no YouTube. Siga-nos também nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, compartilhe o conteúdo e dizer para vocês que o Março Lilás é extremamente importante e que nós estamos aqui todos unidos nesse propósito de combater o câncer do colo do útero. Muito obrigado a todos. Hospital de Amor apresentou Prevcast, a prevenção salvando vidas.